Olá, estamos de volta com mais uma edição do Panorama Político. E hoje a nossa entrevistada é a vereadora Kalinka Meirelles. Kalinka, é um prazer receber você aqui. E eu começo perguntando para você. Você está saindo de um período de licença, né? Você foi disputar a eleição para deputada federal, muito bem votada, por sinal. Como que vai ser essa volta à Câmara agora, dia 1º de novembro? Lucas, obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa, no Panorama, falando sobre política. Ser bem votada foi muito bom, foi muito bacana. Ainda mais que, na minha opinião, foi um reconhecimento da população. Então, isso fez com que a gente tivesse ainda mais ânimo, mais garra, mais força, né? Porque é um recado da sociedade. Olha, é isso que nós queremos, indo pelo caminho certo, e é o que nós queremos fazer. E durante todo esse período, a gente vem recebendo, né, ainda as demandas da Câmara Municipal, porque muitas pessoas acabam ainda não acompanhando, né? Às vezes não sabem que nós estamos afastados. O que é o ruim de estar afastado é que você não consegue realmente as respostas oficiais através dos requerimentos, não consegue fazer as indicações, né, e até mesmo as fiscalizações em loco. Então, isso nos dificulta, ainda mais pelo fato de eu não fazer parte da gestão. Então, para o vereador que não faz parte da gestão, é ainda mais difícil, né? Entrar... Mas eu queria voltar na campanha, Kalinka, nas eleições. Qual que é o segredo de ser bem votada fazendo uma campanha com poucos recursos? Não sei, Lucas. Eu acho que é credibilidade. Eu acredito que as pessoas, por mais essa não é a primeira vez, né? Essas campanhas de vereadora também não foram campanhas com muitos recursos. Não. Né? Muito pouco, exatamente, né? Muito sola de sapato, muita argumentação, muito conversar com a sociedade, ir de em casa em casa. Claro que cada campanha a gente muda as estratégias, até porque cada período nós tivemos diferente, você tá disputando. E também nós tivemos situações diferentes. Por exemplo, no período da pandemia, como que você ia fazer uma campanha? Eu conheço muitos idosos. Você né? não ia se arriscar, eu não tinha como chegar neles, então eu acredito que talvez a votação teria sido até melhor. Acredito eu, né? Naquele momento nós tivemos uma abstenção muito grande, né? Muitas pessoas deixaram de votar. E muita gente fala assim, Kalinka, que a televisão, mas a televisão foi um período que hoje já não reflete mais, né? Não, hoje que não. Hoje a Kalinka é vereadora, né? Seu serviço prestado como vereadora, acredito eu, né? Assim, a televisão, ela te ajuda no sentido de te fazer conhecido. Só que eu já estou afastada da televisão tem um certo período, né? Inclusive, quando eu saí novamente a vereadora, dessa vez agora que eu ganhei, não era um objetivo ser vereadora mais, né? Na realidade, eu nunca fui para a política com o objetivo de ser política. Eu fui, na realidade, como muitos brasileiros, né, indignados com o que a gente via, falar, olha, não adianta eu ficar só indignada e não fazer a minha parte, então vou colocar meu nome à disposição. E como repórter, e eu acredito que você tem essa sensibilidade também, a gente vê muitos problemas, muitas mazelas, muitas situações, né? Com um olhar diferente. E eu acredito que assim, a reportagem, ela não me deixou rica, mas ela me fez uma pessoa melhor. Eu também não fiquei rico, não. Pelo contrário. Mas nos faz ser humanos, né? Porque às vezes você tá no cara lá na casa do cara mais milionário e que às vezes tem uma doença incurável, ou que não, ou que também tem uma família feliz, mas às vezes você tá na casa de uma pessoa muito simples, mas muito feliz. Muito feliz, ou não. Então isso tudo te leva à reflexão, né? E quando você consegue ajudar uma sociedade, quando você consegue ajudar de repente uma pessoa, às vezes com uma alimentação, que nem a gente fazia campanhas na televisão, de pessoas que estavam acamadas, né? Quando você consegue ajudar individualmente, quando você consegue ajudar no coletivo. Eu lembro muito, assim, eu tenho uma memória muito grande de quando houve a duplicação da Rio Branco, né? Que ainda foi na época do governo Pedro Táxi. Né, e que demorou, e eu lembro de abrindo as ruas e a população do Vila Rica, eu me arrepio de falar porque a população do Vila Rica ainda estava isolada, não tinha asfalto, era uma situação mais complicada. Então eu lembro muito daquilo, da televisão fazendo muitas cobranças, e foi saindo. Então isso, você fala, cara, que legal, também teve uma mão minha ali, minha, da equipe, do cinegrafista, da TV. Talvez você executou um trabalho de uma vereadora, mesmo sem ser vereadora. Sim, e todos estavam ali, presente de bairro, na época também, que fez muita cobrança, né? A comunidade se reuniu, fizeram paralisar a rua, então isso é uma união, são esforços, né? Que são somados e que se a gente chega no objetivo comum, que foi realmente finalizar a Rio Branco. Ainda tem muitas coisas para serem feitas aqui em Rondonópolis, e
E a reportagem te dá essa visão. Então, a primeira vez que eu saí candidata, realmente foi nesse sentido. A segunda vez, eu falei, olha, vamos ver como é que é uma candidatura estadual. Eu acredito que a gente consegue trazer recursos, a gente consegue fazer essas cobranças, uma aproximação com o governador para olhar por Rondonópolis naquele período. Então, aquele foi um outro momento, né? E a reeleição, que foi a eleição, na realidade, para vereadora, né? Segunda vez que eu saí a vereadora, o objetivo... Eu já tinha saído da televisão, eu já tinha experiência de campanha, mas eu já estava afastada da televisão, que é onde você pergunta, a televisão influencia? Muitas pessoas, a gente recebe muita gente de fora aqui em Rondonópolis. E é muito dinâmico isso. É muito dinâmico, as pessoas estão aqui, elas assistem, hoje o cara está no celular, às vezes ele não está acompanhando mais as notícias locais, né, dentro dos telejornais, então te dá uma visibilidade, mas as pessoas também vai passando naquele momento e não vão lembrando. Hoje eu conheço pessoas que falam, não, eu tô aqui tem 4 anos, não sabia que você era repórter. Exatamente. Entendeu? Eu sei que você é vereadora, mas... acontece isso. Só que as pessoas também me viam também nessa visão apenas de repórter. Ah, você é repórter, eu acho que você não vai dar conta de ser vereador. Entendeu? Ou vereadora, né, no caso. Então, hoje eu vejo que as pessoas pensam assim... Ela não é, apesar de eu já estar com 39 anos, estou quase para fazer, não é mais aquele roxinho bonitinho, frágilzinha, que não vai dar conta de fazer as coisas. Eu sempre fui uma pessoa de ir para cima dos problemas, de buscar soluções, então, desde a TV, né, tanto que eu nunca me intimidei, por exemplo, de fazer matéria policial. E fazia. E, Kalinka, você virou uma vereadora muito combativa, né? Talvez a maior opositora ao prefeito na Câmara hoje é a vereadora Kalinka, creio eu, e o Paulo Chu. Talvez sejam os 2 principais nomes, assim, de oposição ao prefeito. Como que é a sua oposição? Ser oposição não é legal. Porque as pessoas da base, por exemplo, acham que tudo que você está fazendo é por oposição. E eu não sei como é que a população enxerga isso. Tem um amigo meu que fala, dente de ouro, sapato branco, oposição só fica bem nos outros. Mais ou menos isso, né? As portas ficam fechadas, tudo que a gente quer... por exemplo, eu fui fazer uma fiscalização de uma denúncia a respeito dos parquinhos, né? Porque tinha chegado dinheiro, os parquinhos foram comprados, mas onde que estavam esses parquinhos? Quando eu cheguei no almoxarifado da prefeitura, que é o almoxarifado da educação, que fica ali no parque, bem no começo ali do parque universitário, na entrada ali do parque universitário, você não pode entrar, vereadora. Eu falei, como assim? Mas você é vereadora. Eu falei, como assim? Eu posso entrar e eu vou entrar. Não, né? Você tem não, mas você vai me complicar. Eu não gosto de complicar as pessoas que trabalham, né? Você vai me complicar. Eu falei assim, olha, eu entendo, não quero te prejudicar de forma alguma. Se a secretária quiser te mandar embora, por exemplo, você vai falar que eu entrei sem a sua autorização. Porque eu não vou esperar você me autorizar. Mas aqui acontecem essas coisas, infelizmente. Né? Infelizmente, e assim, meu objetivo não é prejudicar o trabalhador, é fazer o meu trabalho de fiscalização. Então, e eu vejo isso, por exemplo, o Tribunal de Contas, eu levei uma denúncia do transporte. Inclusive, o transporte da Carimã foi resolvido porque estavam sem, né? As crianças estavam sendo transportadas de uma maneira irregular. E eu escutei até no próprio Tribunal de Contas, olha, eu vejo que os vereadores têm enxergado esse papel de fiscalizador também. E isso é muito importante. Essa é uma nova política que está sendo feita, né? De realmente não apenas fazer leis, não apenas, né, fazer projetos, mas é também de fiscalizar o dinheiro público, que talvez não era muito feito antes, porque não havia esse conhecimento, né? E eu também estou aprendendo todos os dias lá na Câmara, né? Cada fiscalização, cada denúncia que chega é uma experiência nova que a gente vai Vale uma pós-graduação, né? Opa, até da vida. Kalinka, a gente está próximo, talvez uma das eleições mais disputadas para presidente, né? Lula e Bolsonaro. Qual que é a posição da Kalinka nas eleições agora de a minha posição, Lucas, sempre foi muito clara em relação ao Bolsonaro. Né? Eu não surfo na onda do Bolsonaro, no sentido de vote em mim porque eu apoio o Bolsonaro. Eu acredito que as pessoas têm que ter o meu voto independente. Olha, eu quero que vote na Kalinka porque ela é uma pessoa trabalhadora, ela é uma pessoa combativa, ela é uma pessoa dedicada, ela é uma pessoa que vai pra cima. E independente do presidente que estiver em exercício, ela vai agir de acordo com as convicções, com aquilo que é correto. Hoje, nos valores que eu defendo e que eu acredito, é o Bolsonaro.
Eu não vejo outro candidato que defenda os valores de família, que defenda os valores da igreja, né? Eu não vejo outro candidato que tenha isso. Inclusive, como jornalista, eu me senti muito incomodada, né, quando a gente viu uma censura sendo realizada na Jovem Pan, no Brasil Paralelo, que são sites independentes, principalmente o Brasil Paralelo. Então, eu acredito que houve um cerceamento do nosso direito de se comunicar. E isso eu acho muito ruim. Ah, mas tem fake news de todos os lados. Tem do lado da direita, tem do lado da esquerda. Não tem, mas por que um peso e uma medida? Porque por um lado tem um peso, por um lado tem uma medida e por outro não. Então a gente vê isso claramente, né? Uma militância, inclusive jurídica, para um determinado candidato, que esse pode fazer o que quer e esse daqui, o que fizer, ele vai ser criticado. Então isso é muito ruim, não tem um equilíbrio. Porque eu acho que a crítica ela tem que ser do lado da direita, da esquerda, de quem estiver errado. Perfeito. Kalinka, só pra gente encerrar, 2024 tá logo ali, né? Passa rápido. Calma que eu acabei de sair de uma campanha. Não, mas eu quero saber qual que é a sua posição para 2024. Você pretende disputar a reeleição? O que você pensa do seu futuro político? Olha, eu gostaria muito de ter ganhado para deputada federal. Eu acredito que eu conseguiria contribuir bastante com a cidade de Rondonópolis, principalmente com as mulheres da nossa cidade, voltada com leis e políticas públicas e destinação de emendas para o nosso município, né, brigando pelos direitos das nossas mulheres, das nossas crianças. A gente ainda vive, infelizmente, muita violência contra a mulher. A gente ainda vive muitos casos de estupro de crianças. Isso é abominável. Quando chega nessa parte de criança, me toca muito, é um dos motivos que eu realmente continuei saindo candidata, até porque eu tenho uma filha de 8 anos e alguém tem que lutar por ela, né? 8 anos, a mocinha. Passa rápido. Né? Aí para 2024 eu ainda estou fazendo algumas análises, né? Já recebi alguns convites de partidos, né? Já recebi convites de composições. Mas eu gosto muito de analisar as coisas com calma. Esperar chegar a hora certa. Porque a política ela é dinâmica, né? Ela muda muito, né? O que é hoje já não é amanhã. O candidato que hoje às vezes fala, na próxima eu vou ser prefeito, às vezes tem um longo caminho até lá e muda de ideia, né? Então eu acredito que a gente tem que esperar o que vai acontecer, pelo menos esse ano próximo. Sim. Falando em Prefeitura de Rondonópolis, você tem um perfil de direita, né? Sim. E eu acredito que vai defender as bandeiras da direita. A direita em Rondonópolis, ela tem errado algumas vezes em se espalhar muito, em lançar muitos nomes, e aí o candidato de esquerda concentra tudo e vence as eleições, que ocorreu em 2020. Você acha que a direita já aprendeu a lição? Lucas, eu acredito que eu costumo dizer assim, ó, a direita sempre esteve trabalhando muito. Então a gente sempre está preocupado em produzir emprego, em vou lá para minha vida, né? E à noite eu tenho um pouco do meu tempo para dedicar à minha família, e não se envolvia com a política, né? Ou quando se envolvia, já era para o outro lado. Ah, vou me envolver para a política porque eu sou um grande empresário, tenho uma grande construtora e vou me beneficiar da política. Como a gente viu os escândalos de corrupção que aconteceram no Brasil. Então, eu acredito que a grande massa hoje, que é da direita, que seja massa trabalhadora, ou a que gera emprego, ou a que é funcionário, sempre se preocupou muito em vou cuidar da minha família, vou produzir, vou trabalhar, não preciso de política. Né? E sempre viu a política como aversão. Ah, eu não gosto, porque política, quem vai pra política é ladrão, então eu não sou isso. Então sempre foi melhor do que os políticos. E hoje eu vejo que as pessoas discutem futebol, discutem diversos assuntos e muitas vezes deixam de lado aquele cara que vai realmente fazer a indicação da tua rua, que vai votar na lei que vai aumentar teus impostos, que vai influenciar lá na lei para o que vai ter de conteúdo, às vezes, escolar na escola do teu filho. Então, isso tudo passa pela política. E talvez tudo que aconteceu nesses últimos anos serviu para abrir uma lanterna e falar, olha, a gente tem que se envolver sim com política. Então, eu vejo que está sendo um aprendizado. A esquerda, durante todo esse tempo, foi militando, foi se unindo, foi conseguindo cargos públicos, entrando na justiça, no judiciário, entrando nos órgãos públicos e foi se acomodando ali e soube fazer esse jogo político. E agora a gente está tendo uma virada. Então, eu acredito que ainda tem muito para se aprender e ainda tem muito que falar, olha, eu não sei, eu preciso vestir um pouquinho a sandália da humildade e saber aprender, né? Ouvir. Naquela campanha passada mesmo, eu falei, não vai ganhar eleição, eu estou do lado, mas eu sei que vai ter dificuldade, porque não pode dividir desse jeito.
A gente tem que acompanhar a história de votação do município. Sim. Então, era notório que o resultado seria o que a gente está vendo hoje. E, infelizmente, na Câmara Municipal, e o prefeito Zé Carlos do Pátio fez isso muito bem, ele colocou a maioria do lado dele. Sim. Então, nós estamos ali, não para prejudicar o prefeito Zé Carlos do Pátio, porque eu não quero prejudicá-lo. Eu quero que as coisas andem na minha cidade. Então, meu objetivo é isso. Se tem alguma coisa de certo, bacana, que bom, parabéns, mas o que tiver de errado, eu vou apontar. E não é para prejudicar a gestão. Só que o prefeito fez um bom trabalho político. Ele agregou, ele juntou, ele conseguiu colocar as pessoas na máquina pública também para fazer a militância dele, que hoje ele tem. Né? E para se mudar isso vai passando ao longo do tempo. E, né, a pessoa fala, mas o fulano vive há 40 anos da política. Ele é um empresário da política. É um profissional. Ele é um profissional da política, ele sabe fazer, né? Se você tiver 40 anos numa empresa, provavelmente você vai ser um profissional em excelência naquilo que você está fazendo. Se você não quebrar, é sinal que você é excelente naquilo que você está fazendo. Então, provavelmente alguém para chegar no teu nível vai ter que aprender bastante. O Wellington Fagundes uma vez falou isso para mim, falou, Lucas, eu me profissionalizei. Eu entrei na política para ser minha profissão. Eu me dediquei à política. E ele está aí. O Wellington é uma outra pessoa que a gente vê que ele é extremamente... né, imbuído e dedicado e sabe fazer essas leituras. Há muito tempo ele está ali. Então ele sabe fazer todas essas leituras de quem está, qual peça está em qual lugar, qual pessoa está em qual lugar e o que ele pode aproveitar daquilo. Né? São anos de experiência. Se eu tivesse uma empresa durante 40 anos, provavelmente no final eu ia ensinar meus filhos, meus netos, e todo mundo ia viver muito bem, né? Kalinka, eu queria te agradecer participar, dizer que esse espaço está sempre aberto para você e desejar a você boa sorte nesse mandato e no seu futuro político. Obrigada, Lucas, obrigada pela oportunidade, obrigada para todo mundo que está assistindo o Panorama Político. É uma grande satisfação estar aqui falando sobre política. Para muitos é um assunto muito chato, mas é muito importante para a nossa sociedade. Eu costumo dizer que a política ela é a única coisa que você escolhe que reflete na minha vida. Então vamos escolher bem. Obrigado, Kalinka, a gente volta numa próxima edição do Panorama Político. Até mais. Tchau.